Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Yoharas, professora de língua portuguesa aqui do Soma Concursos. Hoje vamos falar de um tópico do seu edital, o primeiro tópico do seu edital, para quem vai fazer um concurso voltado para esta banca aqui, ó, na tela, Instituto Avalia, tá? Eu trouxe, de acordo com o último edital, o edital desta banca, os editais desta banca, conteúdos, o primeiro conteúdo do edital dessa banca, que é compreensão e interpretação de textos. Então, trouxe aqui algumas questões de diferentes bancas que abarcam esse conteúdo. E com isso, quero deixar claro para vocês que compreensão e interpretação de texto não são aquelas questões do concurso que estão dentro da prova. Já vi muita gente falar que questões de compreensão e interpretação de texto são as únicas questões que estão dentro da prova ali. E, na verdade, existem técnicas, você precisa ter técnicas, saber alguns conteúdos. Por quê? Para resolver essas questões de compreensão e interpretação de texto, é interessante que você entenda o conteúdo por detrás dessas questões, tá? Todas as questões da prova são pautadas, são baseadas em conteúdos, tá? Que estão no seu edital, inclusive. São conteúdos que eu já gravei uma aula aqui de compreensão e interpretação de texto, conteúdos que servem como base, né, como técnicas para você fazer uma boa interpretação e boa compreensão textual, tá? Então, não parta da ideia de que compreensão e interpretação são assuntos que você não deve estudar para a sua prova. Muito pelo contrário. São conteúdos, são questões, quando cobradas em prova, e sempre são cobradas em prova, em que você precisa ali ter toda uma base da língua portuguesa, precisa saber as tipologias textuais, precisa entender as funções de comunicação, também precisa entender como funcionam ali as ligações, as relações entre as partes do texto, entre palavra com palavra, oração com oração, frase com frase, período com período. Então, tudo isso, todo esse conhecimento que você já produziu e já sabe sobre língua portuguesa, vai ser importante aqui, vai ser interessante para você compreender e interpretar melhor, bem como para fazer uma boa redação na sua prova, uma boa prova discursiva, tá? Então, hoje aqui, vamos falar um pouquinho sobre isso. Meu nome é Johanna, né, como eu disse, e esse é o meu Instagram. Sigam lá para receber algumas dicas de língua portuguesa e também de redação. Então, vamos partir aqui para a primeira questão de 2024 da banca CESP-Sebrae. Julgue o item seguinte relativo aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto precedente. Beleza. Primeiro ponto que eu deixo claro aqui para vocês. A maioria das bancas utilizam a formulação para questões da seguinte forma, ainda mais de compreensão e interpretação de texto. Elas vão trazer um texto enorme, o texto enorme que você, antes ali do enunciado da questão, e depois algumas questões para você responder sobre o texto, tá? E é interessante que você siga alguns passos para resolver essas questões de compreensão e interpretação. Vou destacar aqui para vocês. Então, aqui na tela, pegar aqui a canetinha preta. Passo 1. O que você deve fazer? Vamos ler, leia primeiro o enunciado da questão. Enunciado da questão, ok? Primeiro ponto aqui, você não vai ler o texto, você vai partir logo para os enunciados. Até porque o enunciado da questão são formas ali que você vai precisar ler mais de uma vez. Mas imagine você ter que ler o texto enorme ali mais de uma vez para resolver uma ou duas questões. Então é interessante que você leia o enunciado, mesmo que depois da leitura do seu texto ali, você precisa ler o enunciado de novo, mas o enunciado é bem pequeno. E você precisa refletir acerca do enunciado. Então é interessante que você vá ao enunciado da questão, leia o enunciado e vá para o texto já com aquilo na cabeça, do que a banca quer avaliar de você. E a gente já parte para o segundo passo que você deve fazer em questão de compreensão e interpretação de texto. Você vai fazer a pergunta: qual é o conteúdo da questão? Como eu disse,
Todas as questões da sua prova são baseadas em técnicas, em conteúdos pré-estabelecidos. Não tem como a banca cobrar de você algo que só estaria ali na sua prova, seria inédito. Não. São conteúdos que já estão, que você já provavelmente já teve até contato. São conteúdos da língua portuguesa. Então, questões de interpretação e compreensão de textos também possuem técnicas. E você, no segundo passo, vai observar a questão e pensar qual é o conteúdo por detrás dessa questão. É uma questão de tipologia textual? Então, quando eu diagnosticar que se trata de uma questão de tipologia textual, eu volto para o meu texto com um outro olhar. Eu volto para o meu texto buscando características da tipologia dissertativa, da tipologia narrativa, da tipologia injuntiva, da tipologia descritiva, porque eu sei que, apesar de não entender muito aquele enunciado, eu sei que por detrás daquele enunciado, a banca quer avaliar isso de mim. Então, eu preciso já começar a fazer meu cérebro pensar com relação a esse conteúdo. Vou ali para o meu texto e observo qual é a intenção daquele texto, que é com relação às tipologias textuais. A intenção dele é contar uma história, tipologia narrativa, pronto. A intenção é injuntiva, ensinar, fazer algo, ou dissertar sobre alguma coisa, tipologia dissertativa, injuntiva, quando é para ensinar a fazer algo. Então perceba que todo o texto possui uma intenção. E compreender tipologia textual, digo mais, não é só um conteúdo de uma questão específica, mas é um conteúdo para várias questões. Por quê? Quando eu entendo a intenção do emissor, fica bem mais fácil de fazer questões de inferência, questões de interpretação de texto. Por quê? Quando eu entendo qual é o objetivo do emissor da mensagem ao escrever aquele texto, eu começo a entender o que a banca quer avaliar de mim. E quando a banca pergunta, afirma algo sobre aquele emissor ou aquela mensagem, eu já vou saber me direcionar melhor, tá? Então, o segundo tópico, eu vou sim procurar qual é o conteúdo por detrás dessa questão, que sempre tem, né? Vamos aqui para outra técnica de compreensão e interpretação de texto. Vamos ler, vou colocar aqui a terceira técnica. Leia o texto em voz. Opa, tô escrevendo o texto aqui. Por que isso? Porque você precisa ler o texto em voz alta. No dia da sua prova, você vai estar muito desatento, vai ser um dia que você vai estar ansioso, existem ali na sala várias pessoas que estão com o mesmo objetivo que você. Então, ler mentalmente não vai ser das coisas mais fáceis ali na hora da prova. Então, eu sugiro que você leia em voz alta, sussurrando, na verdade. Você não vai conseguir ler para que todo mundo escute, nem é possível isso. Mas que você leia sussurrando, para que seu cérebro entenda, para que seu cérebro pense que você quer prestar atenção naquilo. E você começa a sussurrar e seu cérebro vai tentar escutar o que você está lendo ali. Então, além de você ler, seu cérebro vai tentar escutar aquilo e você vai ler para si mesmo, tá? É interessante fazer isso para que você evite qualquer distração na hora da leitura, para que você consiga também absorver a maior quantidade de informações possíveis do texto, beleza? Depois dessas dicas aqui, vamos fazer questões utilizando esses três critérios? Vamos lá, então. Então, já passei aqui para o meu primeiro critério, que é ler o enunciado da questão. Vou ler o enunciado da questão e vou perguntar para o enunciado qual é o conteúdo por detrás desta questão. Vamos lá, então. Vou pegar minha canetinha vermelha. Os sentidos e a correção gramatical do texto estariam preservados caso o trecho "O surgimento da escrita não foi apenas a aquisição de mais um modo de expressão, mas também uma revolução", primeiro período do primeiro parágrafo. Fosse reescrito, o surgimento da escrita não foi a aquisição de mais um modo de expressão, mas sim uma revolução. Ok, trata-se aqui de um enunciado, beleza. E já li o meu enunciado, agora eu vou pensar o conteúdo por detrás dessa questão. Percebemos que essa questão busca a reescritura textual. E reescritura textual não é um conteúdo em si. Na verdade, é uma forma que a banca adota, né? Algumas bancas adotam, principalmente a banca CESP e SEBRASP,
para avaliar a maior quantidade de conteúdos possíveis de você. Então, não é necessariamente o conteúdo. É uma forma de avaliar, é uma forma de cobrar vários assuntos da língua portuguesa. Por quê? Na língua portuguesa, eu posso escrever, eu posso pronunciar, transmitir uma mesma ideia, de diferentes formas. Então, existem um léxico enorme, conjunções finitas, que eu posso ali utilizar dentro do meu texto ou posso substituir por outras, mantendo o sentido do texto ou não, tá? Mas que mantenha a correção gramatical. E essas questões, quando a banca aborda, são questões de reescritura textual, em que a banca pretende avaliar do candidato se ele sabe, se ele tem essa capacidade de reordenar esse enunciado de um discurso, por exemplo. Seria a ideia de que a banca substituiria ali no seu enunciado uma conjunção por outra e quer que você perceba se essa conjunção, se essa substituição manteria o valor semântico da estrutura. É a ideia de falar. Ela estudou para a prova, mas tirou nota baixa. Ela estudou para a prova, porém tirou nota baixa. Ela estudou para a prova, contudo tirou nota baixa. Percebam que eu posso pronunciar, ter a mesma ideia, substituindo a conjunção, mas por uma conjunção de valor adversativo, desculpa. Um valor adversativo de oposição entre as duas ideias ali. Então, perceba que aqui eu precisei compreender qual é o conteúdo por detrás dessa reescritura textual. Então, além de entender a forma de estruturar esse enunciado dessa questão, eu também quero entender qual é o conteúdo por detrás dessa reescritura textual. E eu já marquei aqui para vocês. Opa! Não apenas, mas também. São aqui conectivos que ligam as ideias do meu texto e abordam ali, trazem para o texto uma relação semântica. Quando eu falo não apenas, eu estou aqui tratando de uma ideia de adversidade. É isso, a aquisição de de um modo de expressão. O surgimento da escrita foi isso, mas quando eu falo não apenas, não dá a entender que tem mais alguma coisa? Adição aqui, mas também isso. Então, a escrita, opa, tá só passando aqui o meu gabarito. A escrita não foi só uma aquisição do modo de expressão, mas também uma revolução. A escrita foi a aquisição de um modo de produção, de modo de expressão, e uma revolução. Percebam aqui que eu quero falar que o surgimento da escrita aconteceu com essas duas formas. Foi essas duas formas. Eu não estou excluindo uma forma ou outra. O texto original fala isso. E o que a banca vai trazer? A banca vai trazer uma reescritura, uma possível reescritura para esse trecho, tá? E essa reescritura pode não estar de acordo com a correção gramatical, e a gente precisa observar esse primeiro ponto, e pode não manter o sentido. Às vezes, a banca não se preocupa com o sentido, a gente precisa prestar atenção no enunciado. Mas, neste caso aqui, a banca pede, além da correção gramatical, a manutenção do sentido. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Manter o sentido de adição, tá? A gente viu que o surgimento da escrita é uma coisa e também é outra. Existe uma ideia de aditividade aqui. Existe uma adição de informações. Vamos ver se a reescritura sugerida pela banca também mantém essa questão de adição aqui de adição dentro do texto, tá? Uma coisa importante que eu não pontuei com vocês é que estamos diante de um conteúdo de conjunções, equivalência de conjunções. Por isso, aqui também é até relevante que vocês comecem a direcionar os estudos de vocês, tá? Olha aqui, a banca cobrando conjunções. Às vezes você não entende o que é o não foi apenas ou o mas também, e não consegue entender que essa relação de sentido entre essas palavras do texto original trata-se de uma ideia de adição. Então, o conteúdo por detrás, que é essa pergunta aqui, né? O conteúdo por detrás da questão é o conteúdo de conjunção. Você precisa estudar a conjunção, tá? Fosse reescrito da seguinte forma. Agora vamos ver se mantém a ideia de adição aqui. O surgimento da escrita não foi a aquisição de mais de um modo de expressão, mas sim uma revolução. Percebam aqui que a reescritura fala que a aquisição de um modo de expressão não aconteceu aqui.
A aquisição de modo de expressão não é o que define o surgimento da escrita. E, na verdade, não é com esse viés excludente que o texto original aborda o surgimento da escrita. Na verdade, ele fala assim que foi um modo de expressão, além de falar que foi uma revolução. Tá? Então, foram os dois pontos, e não apenas a revolução. Por isso, a banca fez aqui uma alteração nas conjunções e mudou totalmente o sentido que o texto quis trazer, falando dessa ideia do surgimento da escrita. Por isso, errado para essa questão. Percebam aqui a importância de entender. Vou colocar errado aqui. O Ezinho aqui de errado. Percebam também a importância de entender a relação entre as partes do texto, tá? E como a o conhecimento das conjunções pode ajudar você aqui a resolver questões como essa de maneira bem mais fácil. Então, percebam aqui a técnica de compreensão e interpretação de textos ajudando você a resolver questões de língua portuguesa. Vamos lá para mais uma questão. Olha o tamanho do texto. 2. Opa, tô passando o gabarito. Julgue o item seguinte relativo aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto precedente. O que a gente vai fazer primeiro? Vamos ler o enunciado. Primeiro, às vezes eu nem preciso ali ler todo o texto para resolver a questão, que foi o caso da nossa última questão. Às vezes eu só preciso ler um trecho, que a banca já deixa claro ali no enunciado, e eu não preciso ler aquele textão todo. Então, vamos entender aqui, vamos ler primeiro o que é enunciado, ok? Vamos lá. Infere-se do texto que, infere-se aqui é um ponto importante, eu vou destacar com vocês, já aqui na primeira parte da nossa questão. O infere-se é uma marca de interpretação de texto. E por que que eu estou falando isso? Interpretar é diferente de compreender. E eu já vi alguns professores falando que essa distinção aqui não altera em nada na resolução de questões, que você não precisa fazer essa distinção. Mas eu sugiro que você faça essa distinção para direcionar melhor você na hora de resolver, na hora de fazer a sua prova, na hora de resolver questões de compreensão e interpretação de texto. Por quê? A compreensão trata-se de ideias mensagens que estão dentro do texto, explicitamente. Então, o emissor da mensagem quis deixar claro, escreveu no texto, exatamente ali o que você entenderia, o que você precisa resolver, o que você precisa designar, observar ali dentro do texto para resolver a questão, tá? Então, questões de compreensão são informações que estão expressamente no texto, beleza? E questões de interpretação, que é o caso dessa questão, que fala infere-se, é, é possível observar a partir das ideias apresentadas, já é uma questão de compreensão. Então, percebam que a forma como a banca cobra de vocês é uma forma que ajuda vocês a direcionar como você vai resolver a questão. Então, quando a banca fala infere-se, a gente tem em mente que não é uma questão de compreensão. Por quê? A gente não vai partir da ideia de que as informações estão expressamente no texto. Na verdade, uma questão de inferência, de interpretação, você vai precisar ler o texto e, a partir da leitura daquele texto, tirar suas conclusões a partir da forma como o emissor da mensagem quis trazer aquele texto. É claro que você não pode extrapolar, não pode pensar além do que o emissor da mensagem pensou ao escrever aquele texto. Tá? Então, tenham em mente essa distinção, essa leve distinção entre compreensão e interpretação de textos para facilitar na hora da resolução de exercícios, tá? Então, quando a banca começa com infere-se, eu já sei que trata-se de uma questão de interpretação de textos e eu já vou continuar lendo o meu enunciado da questão com essa ideia de que são informações que não estão, vou colocar que estão implícitas, que estão implícitas no texto. Então, são informações que não estão
expressamente no texto, mas que a gente pode deduzir a partir da leitura do texto. Beleza. Infere-se do texto que o surgimento da escrita não apenas acelerou o processo de revolução do conhecimento, como também, ó, a ideia do não apenas e do como também aqui com valor de adição. Não só isso, mas isso também. Não só acelerou o processo de evolução do conhecimento, mas também possibilitou o desenvolvimento de um pensamento mais analítico, tendo alterado o próprio processo de comunicação. Ok. Então, há aqui uma ideia que a banca trouxe com relação ao texto. Então, o que a banca quer aqui? Quer que você marque se está certa, se assertiva ou errado com relação às ideias contidas no texto, tá? Lembrando que você não pode extrapolar, você não pode dizer além do que o emissor da mensagem pretendia com aquele texto. Então, incorpore o emissor da mensagem. O que ele quer? Qual é a intenção dele desse texto? O que ele quer falar com esse texto, com a escrita desse texto? Qual foi o objetivo dele? E aí a gente consegue resolver qualquer questão de compreensão e interpretação de textos. Então vamos lá? Agora a gente viu que a gente vai precisar sim ler o texto, né? A gente vai precisar ler o texto por completo para conseguir inferir, para conseguir deduzir algumas ideias que não estão expressas no texto. Quando se fala que o surgimento da escrita não foi apenas a aquisição de mais de um modo de expressão, mas também uma revolução, é porque ela mudou toda uma forma de organizar os pensamentos. Aqui, o que a gente vai fazer? Vamos destacar todas as conjunções que a gente observar aqui, tá? Então, não só, não foi apenas, né? Não foi apenas mais de um modo de expressão, mas também conectivo de adição aqui. Uma revolução. É porque ela mudou toda uma forma de organizar os pensamentos. Na cultura oral, a memória é que determina o conhecimento. Portanto, conectivo de conclusão, só sabemos o que podemos recordar, como pontuou o filósofo historiador cultural Walter Ung. Desta forma, outro conectivo aqui, o pensamento foi moldado a partir da repetição oral, dos padrões rítmicos ou de alguma forma mnemônica, e de um ritmo mais lento na evolução dos acontecimentos. Quando o suporte sai do corpo da pessoa e vai para a argila, em cerâmica, a pedra, mais tarde para o pergaminho e o papel, suportes que criam a possibilidade de a pessoa retomar a leitura para relembrar ou refletir sobre um acontecimento. A própria elaboração do pensamento e a transmissão do conhecimento são afetados. Além disso, sendo a leitura em suporte escrito uma atividade individualizada, solidária e, na maioria das vezes, ela modifica a relação de comunicação que se tinha antes da cultura oral, na qual há unidade entre quem fala e quem ouve. Então, aqui, ó, havia essa unidade entre quem fala e quem ouve. Quando a pessoa fala, essas pessoas que escrevem, que possuem, são autores de vários livros, eles só seriam ouvidos por uma pessoa. Então, haveria essa unidade de quem fala e quem ouve. O resultado disso teria sido tão impactante que Jung classifica a escrita como uma tecnologia ainda mais extrema que a impressão e os computadores, por exemplo. A escrita, a impressão e os computadores são todos meios de tecnologizar. Em palavra, a escrita é, de certo modo, a mais drástica das três tecnologias. Então, está falando aqui, o que ele está deixando claro? Que a escrita é uma tecnologia e entre a impressão, a escrita e os computadores, ele ousa dizer que a escrita ainda é a mais drástica de todas essas tecnologias, a que mais revolucionou, a que mais avançou a comunicação humana. Ela iniciou que a impressão e os computadores apenas continuam. Então, o que é importante, né? Ela fez esse início aqui para que as outras tecnologias revolucionassem. Redução do som dinâmico a um espaço mudo, o afastamento da palavra em relação ao presente vivo, único lugar em que as palavras faladas podem existir. Então, a escrita passa gerações, né? Na fala, eu estou falando aqui, isso pode se esvair com o tempo, mas a escrita não. Aí fica algo registrado ali. Ao contrário da linguagem natural, oral, a escrita é inteiramente artificial, escreveu ele. Beleza.
Aí, a gente entende aqui a importância da escrita por meio do emissor da mensagem. O que ele quis? Qual foi aqui o objetivo desse emissor? Falar sobre algo, dissertar sobre algo que é de conhecimento coletivo. O surgimento da escrita. Beleza? Então, ele está dissertando sobre algo que é de conhecimento de todos. Temos uma tipologia dissertativa aqui. E agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso responder o que a banca sugere nessa questão número 2. Então, vamos lá, ler a questão novamente. Mesmo que você leia a questão novamente, é interessante que você leia a questão antes de ler o texto, porque a gente já foi com um viés para a leitura do texto, tá? Infere-se do texto que o surgimento da escrita não apenas acelerou o processo de evolução do conhecimento, mas também possibilitou. Então, ele fez isso daqui, a escrita fez isso daqui, o surgimento da escrita fez isso? Acelerou o processo de evolução do conhecimento? Sim. Fez isso, segundo o texto, sim. Como também possibilitou o desenvolvimento de um pensamento mais analítico, tendo alterado o próprio processo de comunicação. Também fez isso? Fez isso também. Então, é certo para essa questão. Percebam aqui que compreensão e interpretação de texto é um misto entre saber o conteúdo por detrás da questão, né? Que no caso aqui é um conteúdo mais voltado para o que você entendeu do texto, a inferência do texto, e também saber observar ali as relações entre as partes do enunciado. Então, está falando aqui que a escrita foi isso e também foi isso. Já sei que é uma ideia de adição. Então, significa que o surgimento da escrita é pautado por esses dois pontos. Tá? Então, resolvi aqui, questão número 2, certinha. Vamos para a nossa próxima questão. Textinho aqui. Questão 3. Também é da Banca CESP-Sebrasp de 2024. Julgue o item seguinte relativo aos sentidos e a aspectos linguísticos do texto precedente. O vocábulo mnemônica, último período do primeiro parágrafo, está empregado no sentido de prolongada. Aqui, uma questão voltada à ideia de sinonímia, né? Que também pode ser um assunto aqui cobrado, um conteúdo cobrado dentro de técnicas de compreensão e interpretação de textos. Então, o que eu já fiz aqui? Já parti pelos meus dois primeiros lados. Li o enunciado da questão, já entendi o conteúdo por detrás dessa questão. Ela quer saber se mnemônica é sinônimo de outra, de prolongada. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber, nesse caso dessas questões assim, a definição da palavra empregada no texto e também a definição sugerida da palavra sugerida pela banca. Então, vamos lá para o texto. Eu nem preciso ir para o texto, na verdade. Quando se fala que o surgimento da escrita não foi apenas a aquisição de mais de um modo de expressão, mas também uma revolução, aí tem uma parte aqui que fala do mnemônico, é porque ela mudou toda uma forma de organizar os pensamentos. A memória é que determina o conhecimento, portanto, já só sabemos o que podemos recordar. Repetição de padrões, repetição oral dos padrões rítmicos de alguma forma mnemônica. A ideia aqui do texto, mesmo que você não saiba o sinônimo de mnemônico e o que é mnemônico, a ideia do texto está falando de padrões repetitivos, padrões que nos ajudam a memorizar algo. Então, não tem nada a ver, entra aqui no contexto a ideia do prolongado, né? Na verdade, é algo rápido, algo mais fácil de ser lembrado. É a ideia do mnemônico. Para você que é concero, você entende muito a ideia do mnemônico, né? É uma forma mais fácil para lembrar algo. Não a ideia de prolongado, que é totalmente o contrário disso. Então, vamos aqui para a nossa questão e marcaremos errado para essa questão 3. Próxima. Tem um textinho também. Questão número 4, também da Banca CESP-Sebrasp, de 2024. Acerca das ideias e dos aspectos linguísticos do texto 1, julga o item que se segue. No sexto parágrafo, o narrador se compara ao padeiro com base na ideia de que ambos exercem profissões pouco valorizadas. Beleza, há uma afirmação aqui. E ele já deixa claro aqui onde que a gente vai observar essa afirmação. Beleza? Então, o que a gente precisa saber?
Já lemos a questão e trata-se aqui de uma questão de inferência, né? É uma questão que não está expressamente, não foi escrita expressamente pelo emissor da mensagem, mas é uma questão que eu preciso deduzir a partir da leitura do texto. Então, o que isso significa? Eu preciso ler o texto por completo para entender ali a partir da leitura do texto qual é a unidade de sentido desse texto. O que o emissor da mensagem quis transmitir ali? Qual foi o seu principal objetivo? Claro, levando essa afirmação da banca como ponto de debate aqui. O narrador se compara ao padeiro com base na ideia de que ambos exercem profissões pouco valorizadas. Vamos ver se é isso? Vamos lá. Levanto cedo, faço minhas abluções. Ponho a chaleira no fogo para fazer café e abro a porta do apartamento. Mas não encontro o pão costumeiro. No mesmo instante, me lembro de ter lido alguma coisa nos jornais da véspera sobre a greve do pão dormido. De resto, não é bem uma greve. Então, aqui, o que a gente tem? Estamos falando aqui de uma pessoa que não é um padeiro, né? Que é o aqui quem escreve, quem é o narrador. Então, estamos diante de um narrador, personagem. Ele conta aqui a história em primeira pessoa e a primeira afirmação que eu posso ter é que ele não é o padeiro, mas ele sente falta por meio dessa greve do pão dormido, que é provavelmente a greve dos padeiros, e que atingiu logo cedo, atingiu aqui a rotina dessa pessoa que está contando a história. Beleza. Está bem. Onde eu parei? Greve dos patrões, que suspenderam o trabalho noturno. Acham que, obrigando o povo a tomar seu café da manhã com pão dormido, conseguirão não sei o que do governo. Então, ele está criticando aqui essa greve. E ele está também aqui a todo tempo partindo do pressuposto de que há uma importância aqui deste padeiro, né? Ele não é uma coisa que atingiu a rotina e por isso que ele está tão indignado com essa situação. Está bem, tomo meu café com pão dormido, que não é tão ruim assim. Enquanto tomo café, vou me lembrando de um homem modesto que conheci antigamente. Quando vinha deixar o pão à porta do apartamento, ele apertava a campainha, mas, para não incomodar os moradores, avisava gritando: Não é ninguém, é o padeiro. Não é ninguém? É o padeiro. Interroguei-o uma vez. Como tiver a ideia de gritar aquilo. Então você não é ninguém? Ele perguntou, né? Ele abriu um sorriso largo, explicou que aprendera aquilo de ouvido. Muitas vezes lhe acontecera bater a campainha de uma casa e ser atendido como empregada ou outra pessoa qualquer. E ouvi uma voz que vinha lá de dentro perguntando quem era. E ouvi a pessoa que o atendera dizer para dentro: Não é ninguém. A pessoa afirma e por isso que ele volta a repetir isso aqui, né? Não é ninguém, não, senhora, é o padeiro. Assim ficara sabendo que não era ninguém. Ele me contou isso sem mágoa nenhuma e se despediu ainda sorrindo. Eu não quis detê-lo para explicar que estava falando com um colega, ainda que menos importante. Eu não quis detê-lo para explicar que estava falando com um colega, ainda que menos importante. Naquele tempo, eu também, como os padeiros, fazia o trabalho noturno. Então percebam que nesse trecho aqui, ó, ele fala como um colega, o compara ao padeiro, né? Porque ele também fazia esse trabalho noturno. Era pela madrugada que deixava a redação de jornal. A redação de jornal, quase sempre depois de uma passagem pela oficina. E muitas vezes saía já levando na mão um dos primeiros exemplares rodados, o jornal ainda quentinho da máquina, como pão saído do forno. Ah, eu era rapaz naquele tempo. E às vezes me julgava importante. Por quê? Me julgava importante. Porque no jornal que levava para casa, além de reportagens ou notas que eu escrevera, sem assinar, ia uma crônica em um artigo com meu nome. O jornal e o pão estavam bem cedinho na porta de cada lado. E dentro do meu coração eu recebi a lição da humildade. Então ele está falando aqui da humildade. Daquele homem, entre todos útil e entre todos alegre. Não é ninguém, é o padeiro. Então percebam aqui que
Quando eu vou, penso na ideia de que que o emissor da mensagem pensou ao escrever esse texto? Vem à minha cabeça que ele escreveu o texto para falar da importância dos padeiros, né? Falou da importância dos padeiros, contando, narrando algumas histórias, né? E ressaltando no final essa importância e também a importância da humildade. Percebo também que a pessoa que conta a história, que é o narrador observador, o narrador personagem, desculpa, o narrador personagem dessa história, que além de contar a história também participa dessa história, ele não é um padeiro. Mas, em algum momento do texto, ele se compara por ter um trabalho noturno também, mas não de padeiro. Uma redação de jornal, provavelmente aqui foi o que deu a entender. Então, vamos lá para o que a banca perguntou. Vamos ler de novo o enunciado. No sexto parágrafo, o narrador se compara ao padeiro, com base na ideia de que ambos exercem profissões pouco valorizadas. Sim, ele se compara ao padeiro em alguns momentos, mas não que os dois exerçam profissões pouco valorizadas. Até porque ele enfatiza a importância do padeiro em todo momento no seu texto. Então não seria essa comparação com viés de serem profissões pouco valorizadas ali. Mas não, ele compara com a ideia de que os dois exercem profissões, exercem encargos ali noturnos. Então, não é essa comparação, não é essa ideia, por isso é errado para essa questão. Vamos para nossa quinta questão de auditor fiscal da Banca CESP Sebrasp, também de 2024. Acerca das ideias e dos aspectos linguísticos do texto 1, julgue o item que se segue. O texto apresenta um viés reflexivo a respeito do fato de o padeiro ser chamado de ninguém e de ele aceitar essa condição. Beleza, isso que a gente conseguiu observar, né? Continuando aqui. Apesar de realizar um trabalho importante para a sociedade. Então, é o que a gente falou aqui. O padeiro é o protagonista de toda a história aqui, né? É sobre ele que o narrador personagem fala, né? E ele vai falar ali que apesar de o narrador da história, o narrador personagem considerar esse trabalho tão importante e em alguns momentos da história demarca essa importância, tanto na rotina, apesar de ser momentos rotineiros ali, e que a gente não perceba a importância, a falta dele alertou para essa importância de que comer o pão dormido seria uma coisa ruim, uma condição ruim ali, de acordo com o narrador. Então fica claro a importância do padeiro. E ele também fala da ideia da humildade, né? Ele fala que o padeiro não é ninguém. Na verdade, o padeiro é uma pessoa assim. E que lá no final ele fala que, apesar dele ser um escritor, né, e ter ele no jornal crônicas assinadas por ele também não diminuiria o padeiro com relação à sua profissão. Então, apesar de realizar um trabalho importante para a sociedade, é isso. Essa ideia do apesar, certinho. Essa ideia do apesar é a ideia de que isso, né, é um valor de concessão aqui, concessiva. De que isso não afeta, poderia afetar, mas não afeta a ideia de ele ser aqui considerado um ninguém, né? Considerado que de pouca importância na sociedade, mas que na verdade é uma pessoa de muita importância, e isso é demonstrado a todo momento pelo narrador da história. Então, certinho para essa questão. Questão 6. Auditor fiscal também, Banca CESP e Sebrasp. Acerca das ideias e dos aspectos linguísticos do texto, julgue o item que se segue. Infere-se do primeiro período do texto, pela sequência das ações enumeradas, um único sentido para a palavra abluções, ou de orações. Ok, vamos lá para o texto. Levanto cedo, faço minhas abluções. Ponho uma chaleira no fogo para fazer café e abro a porta do apartamento. Percebam aqui que é uma questão bem parecida com aquela que a gente viu de sinônimo, né? Então, a gente já leu aqui o enunciado da questão, vamos ver o que está por detrás desta questão. Ele pede aqui, fala aqui com relação a orações como sendo aqui o sentido de abluções.
tá? Então, o que a gente precisaria saber? Precisaria saber o sentido da palavra que foi empregada no texto original e também o sentido da palavra sugerida pela banca, ok? É mais aqui comum que a gente conheça o sentido do termo sugerido pela banca aqui, que é de orações, é o termo mais comum, mais rotineiro. O termo abluções é um termo pouco utilizado. E o que a banca fez? Aproveitou a utilização desse termo dentro do texto para fazer a maldade aqui de substituir por orações, sendo que dentro do contexto faz um sentido. Ó, porque quando eu substituo aqui abluções por orações, faz sentido. Faço minhas orações. Ponho a chaleira no fogo para fazer o café. Então percebam aqui que orações faz total sentido. Ele vai, faz as orações. Faz as orações aqui no começo da manhã e muitas pessoas têm esse costume de fazer oração logo no início do dia. Então percebam que a oração se encaixa perfeitamente. Mas nesse caso, o contexto não ajudaria tanto. Por quê? Porque nesse caso não seria a ideia de orações, tá? E eu trouxe aqui o valor real que tem esse sentido do texto original, essa palavra do texto original. Abluções é o plural de ablução. O mesmo que banhos, batismos, lavaduras, lavagens, lavação, lavagem do corpo ou de parte dele. Então, na verdade, aqui é um banho, né? E não oração. A banca foi bem maldosa nesse caso, porque trouxe aqui uma palavra que se encaixa perfeitamente com o contexto do texto, né? Então, precisamos aqui estar atento com relação à variedade vocabular. Não costuma aparecer com um grande volume na sua prova, mas sempre vem uma questão voltada para essa ideia do vocabulário, né? E pode ser que você conheça o léxico daquela palavra que foi ali empregada pelo examinador, ou que não conheça. Então, com relação a esse tópico aqui, é interessante que você tenha o maior contato possível com palavras diferentes, e escreva assim, procure a definição dessas palavras, para quando se deparar com palavras como essa, você imaginar ali, ou pelo menos conseguir observar o contexto e a definição daquela palavra, que é bem importante. Em relação aos aspectos às ideias e aos aspectos linguísticos do texto apresentado, julgue o item a seguir. Infere-se do texto que é necessário investir em programas de gestão de resultados na segurança pública, porque são fundamentais para a promoção de melhorias nesta área. Beleza, então aqui outro texto, né? E também estamos aqui de uma questão de opa, interpretação de texto, né? Se é uma questão de interpretação de texto, o que eu faço? Vou precisar ler o texto por completo para entender qual é a unidade de sentido por trás daquele texto. Qual é a principal intenção do emissor da mensagem ao produzir o texto? Então vamos lá para o texto. O balanço feito pelo Instituto Sou da Paz e pelo INSPER mostrou que, em 2021, o Distrito Federal registrou a menor taxa de homicídios nos últimos 45 anos, mesmo com o aumento da população. Em Alagoas, os indicadores do mesmo crime caíram 14,8%. De acordo com o segundo balanço de políticas de gestão para resultados na segurança pública, em São Paulo, reduziu-se em 49% o roubo de veículos entre 2014 e 2021. O documento evidencia iniciativas estaduais que representam boas práticas na área de segurança pública. Segundo a diretora executiva do Instituto Sou da Paz, a pesquisa encontrou 11 estados com programas de gestão de resultado. O destaque é o Espírito Santo, que tem uma ação mais longeva. O destaque é o Espírito Santo, que tem uma ação mais longeva, 47, mais longeva, e consegue manter um programa central que envolve as polícias com resultados importantes na redução de homicídios. São programas que, embora não sejam
Então, texto 1. Um balanço feito pelo Instituto Sou da Paz e pelo INSPER mostrou que, em 2021, o Distrito Federal registrou a menor taxa de homicídios nos últimos 45 anos, mesmo com o aumento da população. Em Alagoas, os indicadores do mesmo crime caíram 14,8%. De acordo com o segundo balanço das políticas de gestão para resultados de segurança pública em São Paulo, reduziu-se em 49% o roubo de veículos entre 2014 e 2021. Percebam aqui que existem vários dados, né? Informações sobre essa ideia da redução de crimes nesses estados aqui. Então, percebam que estamos diante aqui de um texto dissertativo. E esse texto dissertativo, ao meu ver, trata-se de um dissertativo expositivo, que é aquele dissertativo que não busca, aqui, na verdade, expor um ponto de vista, indicar aqui uma opinião sobre um fato, mas, na verdade, apenas apresentar informações sobre uma ideia ou um tema de assunto coletivo, como é o caso do exemplo ali das reportagens. Então, esse texto assemelha-se muito a uma reportagem. Vamos continuar lendo aqui. O documento evidencia iniciativas estaduais que representam boas práticas na área da segurança pública. Segundo a diretora executiva do Instituto Sou da Paz, a pesquisa mostrou 11 estados com programas de gestão de resultado. O destaque é o Espírito Santo. Então, a gente tem um destaque do Espírito Santo aqui. Que tem uma ação mais longeva e consegue manter um programa central que envolve as políticas com resultados importantes na redução de homicídios. Então, sempre falando aqui dessa redução de homicídios. São programas que, embora não sejam uma panaceia, conseguem contribuir muito para a integração das polícias, dão uma ferramenta para o secretário de Segurança coordenar, dão uma visão de longo prazo para a segurança pública nos estados, que não é algo trivial, disse a diretora. Então, percebam que sempre o texto traz visões e informações de outras pessoas e não do emissor, do próprio emissor. Então, não há aqui uma defesa de opinião do emissor, mas, na verdade, uma exposição de informações e dados de outras pessoas. Então, ele só pretende aqui expor esses dados com relação à redução desses crimes, desses homicídios. O estabelecimento de diretrizes baseadas em evidências é essencial para a promoção de melhorias na segurança pública dos estados brasileiros, afirmou um professor do Centro de Gestão em Políticas Públicas do INSPER. Ele acrescentou que o balanço apresentado pelo Instituto e pelo Sou da Paz buscou analisar o que funciona como a área, quais estados, o que funciona para a área, quais estados alcançaram sucesso nos últimos anos e como os gestores podem orientar propostas para conseguir os melhores resultados possíveis. Beleza! Então, vamos aqui resolver agora a nossa questão de interpretação de textos, lendo novamente o nosso enunciado. Infere-se do texto que é necessário investir em programas de gestão de resultados na segurança pública. Sim, existem vários momentos ali no texto que a banca aborda, que o emissor da mensagem, na verdade, aborda isso, trazendo até mesmo citações de outras pessoas, entre aspas, falando ali sobre a importância dessa gestão de resultados na segurança pública por meio desses programas, do investimento desses programas. Porque esses programas, né, são fundamentais para a promoção de melhorias nessa área. É exatamente isso. Essa é a ideia do texto, essa é a ideia central do texto, por isso certo para essa questão. Vamos para a nossa próxima. Questão 8. Em relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto apresentado, julgue o item a seguir. De acordo com o texto, o estudo feito pelo Instituto Sou da Paz e pelo INSPER apresenta modelos exitosos de políticas de segurança pública no Brasil. De acordo com o texto agora, não é mais uma questão de interpretação, agora é uma questão de compreensão de textos. É aquele dado que está dentro do texto. Essas informações precisam estar expressamente no texto. Vamos observar isso. O estudo feito pelo Instituto Sou da Paz apresenta modelos exitosos de políticas públicas de segurança pública no Brasil. Vamos ver se é isso mesmo.
Um balanço feito pelo Instituto Sol da Paz e pelo INSPER mostrou que, em 2021, o Distrito Federal registrou a menor taxa de homicídios nos últimos 45 anos, mesmo com o aumento da população. Então, esse trechinho aqui deixa isso claro para a gente. Então, percebam a distinção entre compreensão e interpretação de textos aqui. Em compreensão, eu consigo observar explicitamente a informação ali que a banca traz dentro do enunciado da questão. Em interpretação, eu preciso inferir, eu preciso deduzir dentro da leitura ali, diante da leitura do meu texto. Então, é exatamente isso. Vamos aqui marcar certo para essa questão de número 8. E agora vamos para ao final da nossa aula, né, com as nossas duas últimas questões. A respeito dos aspectos linguísticos do texto, julgue o item a seguir. O último parágrafo do texto caracteriza-se como injuntivo. Agora o que a banca fez? Ela delimitou um parágrafo do texto e disse a sua tipologia textual. Lembra que eu falei com vocês em relação à intenção de quem escreve? É a relação das tipologias textuais, que são 4. Injuntiva, descritiva, dissertativa e narrativa, tá? Na injuntiva, a gente ensina, tem o objetivo de ensinar algo. E por isso, utiliza-se muito verbos no imperativo, verbos que indicam ordem, que dão ali uma sugestão ou conselho para a pessoa que está lendo. Então, qual é a intenção? Qual é o objetivo de quem escreve? Ensinar ou instruir a pessoa para escrever algo ali. Então, vamos ver se esse é o objetivo do nosso último parágrafo. Vamos lá para a nossa questão. Até destaquei aqui, ó. Em caso de dúvida, fale com a coordenação de projetos especiais da gestão de pessoas pelo e-mail. Exatamente isso. Olha o verbo aqui indicando o imperativo. Então, estamos diante aqui de um texto injuntivo, de um parágrafo injuntivo. Não estou falando que o texto por completo tem essa predominância injuntiva, mas o último parágrafo aqui, existem vários textos de intenção dissertativa que, no último parágrafo, apresentam esse viés injuntivo, que é esse viés de instruir a algo. Nesse caso aqui, instruir para que a pessoa procure este e-mail e procure este e-mail aqui e fale com a coordenação de projetos especiais de gestão de pessoas. Então, percebam aqui que tem sim um valor injuntivo de instruir, ensinar o emissor, o receptor da mensagem. Então, certinho para essa questão. Nossa questão 10. Última questão de hoje, também da banca CESP-Sebrasp, a respeito dos aspectos linguísticos desse texto, julgue o item a seguir. O texto caracteriza-se como dissertativo. A gente já viu que o texto dissertativo é aquele que pretende discutir, né, discute sobre um tema de assunto coletivo, um tema coletivo, né? E por isso é escrito seja na primeira pessoa do plural, né, como podemos, fazemos, precisamos, ou na terceira pessoa, né? Porque aqui o objetivo do texto não é trazer as impressões do emissor, mas, na verdade, discutir sobre um tema coletivo e quando ele apresenta o seu ponto de vista, estamos diante de um texto dissertativo argumentativo, mas não com o objetivo de falar sobre os sentimentos de quem está escrevendo o texto, mas para falar como ser pertencente de uma coletividade que pretende ali discutir o tema a partir da sua opinião ou ponto de vista, tá? Então, a banca não destacou aqui qual seria o tipo de dissertativo, então a gente só precisa saber se o texto é um texto dissertativo, é um texto de assunto coletivo, escrito em primeira pessoa do plural ou terceira pessoa, né? Que tem o objetivo de falar sobre algo de maneira coletiva, sem trazer especificamente ou predominantemente as impressões de quem escreve o texto. Então vamos lá. Há muitas especulações sobre qual meio de transporte teria sido inventado primeiro. Desde o início da Revolução Humana, antes mesmo do surgimento da escrita, referentemente a esse período, o fato é que muito pouco pode ser comprovado, o que nos deixa com algumas hipóteses e poucas certezas. É provável que o ser humano tenha pensado em formas de solucionar problemas como transportar sua
caça ou transpor obstáculos, mas afirmar com exaustidão que isso se transformou em algum meio de transporte da forma como conhecemos hoje é bem mais complicado. Então, ele está falando aqui sobre o transporte, né? Sobre a criação desse transporte, especulando qual seria o momento em que se criou o primeiro transporte ali. Então, a gente tem, assim, um tema de assunto coletivo e ele continua falando. Vamos lá. Sabemos, primeira pessoa do plural, né? Ele se insere aqui como um ser pertencente a uma coletividade. Então, ele sabe, nós sabemos, várias pessoas sabem, e ele se inclui nesse posicionamento. Que o homem pré-histórico se deslocava em função do clima e da oferta de alimentos. Os pés humanos foram os primeiros responsáveis por esses deslocamentos. A melhor solução para o transporte a partir desta época surgiu com a domesticação de animais selvagens. O homem pode ter notado a facilidade de lidar com determinadas espécies animais a ponto de utilizar sua força para transformar seus pertences. Então percebam aqui que é uma questão que fala desses transportes e traz aqui essa ideia da coletividade. Então, o objetivo aqui não é narrar sobre uma história, sobre narrar nem ensinar sobre algo, muito menos descrever alguma coisa. Na verdade, ele está dissertando sobre algum tema coletivo, por isso o texto, sim, é um texto dissertativo, certo para essa questão. E finalizamos aqui a aula de hoje. Sou Yohara e esse é o meu Instagram para vocês conferirem lá algumas dicas de língua portuguesa. Aguardo vocês na próxima aula. Até lá!